Você está no celular agora? Recentemente conversei com Jasmine Young, uma das diretoras fundadoras da Meow Mobile, um plano de dados 5G que também tem um benefício especial para você e seu gato. Oi, Floppy Cats! Hoje estou animada por ter Jasmine Young comigo. Jazz é uma das líderes fundadoras por trás da Meow Mobile. E quando conversamos pela primeira vez sobre fazermos algo juntas, Jazz e eu tivemos uma conversa incrível e eu disse: eu realmente quero fazer uma entrevista com você. Então é por isso que estamos fazendo isso. E a Meow Mobile é um novo tipo de operadora de telefonia móvel criada especificamente para pessoas que amam gatos. Eles combinam conectividade premium em todo o país com algo que nenhuma operadora jamais fez antes. Acesso incluído a veterinários licenciados 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um plano de celular que realmente se importa com a sua vida e com os seus gatos. Jazz está baseada na região da Bahia de São Francisco, na Califórnia. Obrigada. Obrigada por estar aqui e fazer isso. Obrigada, Jenny. É um prazer estar aqui e conhecer a comunidade Floppy Cats. Que comunidade incrível você construiu. Parabéns, Jenny. Obrigada. Obrigada. Eu amo, amo, amo todos os meus inscritos e leitores porque eles realmente me desafiam a ser melhor. E este é um exemplo disso, porque tudo que eu aceito apresentar para a comunidade Floppy Cats, eu gosto de entender completamente antes mesmo de chegar. Sua situação é diferente, pois envolve tecnologia, então chegou, mas não fisicamente, como pelo correio. Aprendi tanto com nossa conversa que pensei, quero que as pessoas entendam o que recebem com isso. Por isso quis fazer isso. Então, acho que vamos começar do começo. Como surgiu a Meow Mobile e o que estava faltando no mercado que você achou que a Meow Mobile poderia trazer? Bem, sabe, nós criamos a Meow Mobile porque existem quase, 90 milhões de lares com animais de estimação nos Estados Unidos, mas nenhum plano de celular foi feito para eles. Preenchemos essa lacuna ao oferecer conectividade e cuidado. Certo. Quando você me disse isso, sabe, nós temos cartões de crédito que oferecem benefícios, mas não temos planos de celular. Eu fiquei tipo, eu nem tinha pensado nisso. Então, é um conceito completamente novo para mim. E é também por isso que eu quis fazer essa entrevista para explicar para as pessoas por que você pensou em fazer isso. Por que você escolheu pessoas que gostam de gatos? Por que criar uma marca só para quem gosta de gatos foi importante? Incrível. Antes de tudo, eu sou mãe de gato. Então, com certeza, havia claramente um viés forte nisso. Quantos gatos você tem? Já tive alguns gatos, mas, por algum motivo, eles nem sempre ficam comigo com o tempo. Mas vamos ver, nos Estados Unidos, há algo em torno de 45 milhões de lares com gatos. Ai, meu Deus. Que é uma comunidade enorme, né? Sim. E por isso, queremos criar um plano que fale diretamente com eles, fazendo com que o plano de celular pareça pessoal, porque realmente é pessoal. Sabe, a gente leva o celular para todo lugar, mas ninguém ama o seu plano de celular. Esperamos que as pessoas amem o que criamos aqui, porque amam seus pets, principalmente seus gatos. E queremos o melhor para nossos bebês de 4 patas. Sim, planos de celular são bem pessoais. Por exemplo, quantas vezes você vai ao banheiro com o celular? Quero dizer, normalmente eu pego meu celular antes de ir ao banheiro, então realmente é algo muito pessoal. Em qual grande operadora a Meow Mobile funciona? Recebemos essa pergunta com frequência. Só posso dizer que usamos uma das 3 principais redes nacionais. Então você tem cobertura de primeira linha, só que com um toque mais voltado para pets. Entendi. Para quem está ouvindo, as 3 principais são T-Mobile, AT&T e Verizon. Isso está correto? Isso mesmo. É uma dessas. Sim. E nós estamos, sabe, eu acho que os serviços de emergência são muito importantes, né? E eles têm prioridade. E as pessoas sempre perguntam pra gente, sabe? Onde vocês estão? Bem, nós somos QCI 8, então isso é logo depois dos serviços de emergência para uso diário. Para usuários comuns, pessoas como eu e você, isso é basicamente o nível mais alto. Isso não é algo que eu conheça bem. Então eu fico tudo bem, parece bom pra mim. Eu aprendi tanto sobre planos de celular nas últimas semanas. É incrível. Para quem hesita em mudar de plano, como a Meow Mobile lida com a portabilidade dos números atuais? Sim, nós tornamos a portabilidade do seu número super fácil e tranquila. Você mantém seu número e a troca leva só alguns minutos. Essa é uma opção.
Ou se ainda não tem certeza sobre a portabilidade, mas quer testar o serviço por causa do ótimo preço, dos cuidados para pets e porque quer usar seu telefone. Bem, você também pode adicionar um novo número e então podemos fazer a transição para você quando estiver pronta. Eu não troco de número há muito tempo. Acho que tenho o mesmo número de celular desde os 16 anos. E você acabou de descobrir que eu tenho 46. Antes dessa ligação, falamos sobre nossas idades. E então, por 30 anos, eu não precisei de um novo número. Então, eu realmente fiz o unboxing e já experimentei o Meow Mobile de forma limitada até agora. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, eu gostei do número que apareceu, que foi gerado automaticamente, mas eu pensei, será que eu poderia ter escolhido um número diferente? Você sabe se isso é possível? Ótima pergunta. Por enquanto não é possível, mas talvez consideremos isso futuramente. Agora, estamos apenas tentando tornar o login o mais rápido e fácil possível para as pessoas. E às vezes, ter opções leva tempo. E aí, sabe, as pessoas acabam pensando um pouco, tipo, será que eu quero com 1919? Ou será que eu quero 911? Ou sabe, diferentes combinações. Sim, Às vezes a gente só atribui mais rápido. sim. E eu nem sei se isso é algo que as pessoas têm interesse. Minha mãe, eu lembro quando a gente conseguiu uma segunda linha quando éramos crianças. Eu lembro da ligação que ela fez para a ATT e ela estava pedindo, tipo, eu quero algo bem próximo da nossa linha fixa normal. E eu também acho que fazer isso mostra muito a minha idade, porque isso é uma coisa bem da minha geração. Enfim, ela foi muito específica sobre a sequência de números que ela queria. E essa é a única razão pela qual eu já pensei nisso, por causa dessa experiência de infância. Vou considerar isso uma solicitação de funcionalidade. Tá bom. Obrigada, ótimo. Mas quero dizer, neste momento, manter meu próprio número seria o ideal, só porque todos os meus amigos e família já têm ele. E isso é 100% possível. Existe um processo para garantir que as pessoas não simplesmente peguem seu número. Quando você estiver transferindo seu número, você terá que obter um senha de portabilidade. Um senha da sua operadora atual, assim como as informações da sua conta. Para que possamos, do ponto de vista da segurança, ter permissão para assumir o seu número. Porque alguém pode simplesmente dizer: quero transferir o número da Jenny, sem provar que é realmente ela, né? Então, precisamos que você fale com a sua operadora atual ou pegue o código no aplicativo, certo? Assim, você pode nos passar esse código para que o provedor atual saiba que tem a sua permissão para liberar o número. Então, existem algumas etapas associadas a isso, mas é algo muito comum no setor e eles são obrigados a liberar esses números para você. Então, você não deve enfrentar problemas com isso. Ok, legal. Também me perguntei sobre isso. Certo. Especialmente se você estiver trocando de uma grande operadora para a operadora que vocês usam. Então, sim, ok, certo. O serviço é compatível tanto com cartões chip físicos quanto com eShip para dispositivos mais novos? Ótima pergunta. Nós trabalhamos apenas com eShip. Então, se você tiver um dispositivo compatível, pode ser ativado instantaneamente. Não é necessário chip físico. Nós fizemos isso porque queríamos tornar tudo rápido e fácil. E às vezes, se fosse necessário um chip físico, você teria que esperar ele chegar pelo correio ou ir até uma loja. Enquanto isso, nossos donos de gatos estão em todos os lugares. Eles só querem tudo na hora. Queremos que eles possam ter acesso imediato aos cuidados que seus gatos precisam. Então, achamos que a opção de eSIM seria mais rápida. Sim, e foi muito rápido. Então, eu e Jazz estávamos conversando sobre isso no começo, mas eu tenho um iPhone 10 que já é um aparelho antiquado, sim, um telefone antigo, e eu estou feliz com ele. E eu não queria trocar, mas eu contei para Jazz que minha irmã e minha mãe têm iPhones mais novos e eu ia verificar os celulares delas. A Jazz me enviou uma forma de checar se funcionariam com a Meow Mobile antes da inscrição. Eu fui com o da minha mãe porque assim eu poderia monitorar mais de perto. Mas o que também é muito legal nisso é que eu posso ter acesso ao benefício que está disponível com a Meow Mobile. Eu posso ter acesso a isso. Se ela for sair da cidade, se ela for ficar fora o dia todo, eu posso fazer perguntas sobre os pets dela lá. Então, eu só fingi para essa avaliação que Charlie é o pet dela.
E é assim que eu vou fazer a avaliação do serviço de veterinário 24 horas por dia, 7 dias por semana, fingindo que Charlie é o gato dela e fazendo perguntas desse jeito. Mas então pode funcionar se você tiver um familiar que também tenha esse telefone, um telefone mais moderno do que o meu. Isso envolve quais requisitos de hardware existem ou se qualquer telefone desbloqueado pode ser usado na rede. Sim. Então, se o seu telefone é compatível com esse SIM e está desbloqueado, você já pode usar. Não é necessário nenhum hardware especial. Como todos ouviram, a Jenny tinha um telefone mais antigo. E no momento, ele não é compatível com esse SIM. Então, não conseguimos fazer aquela leitura do QR Code e, ativar imediatamente. Às vezes, se o telefone estiver bloqueado, não será possível fazer isso. Por exemplo, eu tenho um iPhone 14 Pro, que, foi lançado há apenas alguns anos, mas ficou bloqueado por uma das operadoras por um tempo. Então, ele não me deu a opção de eSIM para realmente carregar, adicionar outro tipo de operadora. Isso também pode acontecer. Primeiro, verifique se seu celular é compatível com eSIM e está desbloqueado para participar da nossa comunidade. Não é preciso outro hardware especial. Sim, sim. Foi tão simples de fazer. Quero dizer, eu fiquei tipo, isso é inacreditável. E aí, eu tenho uma mente meio distorcida. Eu pensei, poxa, se eu pudesse ter feito isso no ensino médio e as trotes que eu poderia ter feito, tipo, ter um segundo número. Só um telefone que você não tem? Foi ótimo. O que foi que você pensou? Ok, vamos fazer isso e então vamos oferecer o benefício de acesso a um veterinário licenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que você achou que esse era um bom benefício? Bem, eu acho que nós, na verdade, entrevistamos vários tutores de pets, especialmente tutores de gatos, para tentar entender o que realmente preocupava eles. Então, havia as visitas ao veterinário que eram, muito exorbitantes, muito caras. Eles tinham que fazer os exames anuais, mas a maioria das pessoas já tinha isso coberto. Eles tinham uma rotina regular de veterinário, iam sempre. O que realmente deixava eles preocupados eram aqueles momentos de crise às 2 da manhã. E alguém acabou de mencionar como encontrou o gato vomitando no meio da noite. E era porque ele tinha comido um pouco de grama. Isso não parecia normal. E eles não sabiam se era uma bola de pelo ou outra coisa. Gatos vivem tossindo em algum canto, então nunca dá para saber se só comeram algo e estão engasgados. Ou então sim, você pode pegar o gato e levá-lo ao veterinário, mas isso vai ser toda uma saga. E aí, levar ao veterinário é algo que você tem que fazer. Vai demorar um tempo, basicamente, pelo menos de 30 minutos a 1 hora, só para conseguir uma consulta. Durante o dia, há suporte, mas à noite você não tem e talvez precise ligar para alguém. Antes, eu adorava falar da minha gata o tempo todo, mas agora ninguém mais me ouve. Imagina se eu ligasse para alguém dizendo que acho que minha gata está... Só precisava de alguém para conversar sobre isso. E então, percebemos com esses insights que queríamos esse tipo de tranquilidade emocional, que, os donos de animais realmente querem ter. Então, o acesso ao veterinário 24 horas por dia nos dá essa tranquilidade. Evita idas desnecessárias ao pronto-socorro. Nossos bebês parecem sempre tão urgentes que queremos levá-los ao pronto-socorro, mas talvez isso não seja necessário e possamos resolver em casa. Essas idas custam caro, 500 ou mais, e todos já passamos por isso. A ideia de ter algo integrado que nos dê tranquilidade nos pareceu muito interessante e acreditamos que todos iriam querer. Sim, achei legal quando você me contou na nossa primeira conversa. Se eu encontrar um animal de rua no bairro, com falhas de pelo, por exemplo, eu posso perguntar sobre esse animalzinho também. Não precisa ser só sobre os pets da sua casa, caso você tenha um. Obviamente, não é para ir na casa do seu primo perguntar de todos os pets, mas sim. Por que não? Você também poderia. Você poderia, sim, você poderia. Nosso plano permite um número ilimitado de animais de estimação, porque a ideia aqui é que realmente queremos cuidar do maior número possível de membros da comunidade e te dar a oportunidade de também cuidar da comunidade. Tantas vezes eu andei pela rua e percebi um gato de rua, ou algo assim. Um gato que não tem pelo de um lado, com crostas e coisas desse tipo, certo? Quero levá-los para casa, mas não sei se isso afetará meus outros gatos ou será difícil para mim lidar.
E às vezes eu penso, se eu puder cuidar deles ali mesmo, é ainda melhor. Como eu devo me aproximar de um gato de rua para eu não acabar, sabe, me arranhando ou lidando com uma ninhada de gatinhos, entende? Quero ajudar, mas não sei como. Posso tocar no filhote? Ouvi dizer que se tocar em filhotes que não são meus, a mãe pode rejeitá-los. Essas coisas, sabe? Se eu tivesse alguém para ligar na hora, seria maravilhoso. Isso permite carregar o celular, acessar o veterinário, mesmo que não seja nosso gato, e obter orientação imediata para ajudar mais a comunidade. Sim, concordo. Acho que o atendimento fora do horário é o mais crítico, pois nem sei quantas vezes isso ocorreu. Sabe, se é no fim de semana ou depois das 5, eu fico tipo, ai, o que eu faço? Então, sim, Mas você sabe se eu colocaria isso em uma frase só? Talvez, né? Ser mãe de pet é uma tarefa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por que não recebemos ajuda nesse tempo todo? é verdade. Você sabe como as veterinárias nessa plataforma avaliam quando um gato precisa de exame físico e testes diagnósticos e quando isso não é necessário? Essa é uma ótima pergunta. Eu já participei de várias dessas sessões. Então, nossa veterinária vai te orientar, ou as veterinárias da Airvet vão te orientar. São cerca de 2.000 delas, espalhadas pelos Estados Unidos. Se for preciso consulta presencial, elas ajudam a definir quando e o próximo passo. O atendimento inicial auxilia nessa triagem, né? Para saber se é uma emergência ou algo que você pode resolver sozinha. E, aliás, nossas veterinárias ficam felizes em responder perguntas comuns sobre preocupações nutricionais e comportamentais. Tipo, uma das minhas amigas tem uma gata que fica olhando para a parede e ela está tentando entender por que a gata fica encarando a parede o tempo todo. Ela pesquisava no Google, lia e procurava no Reddit, sabe? Fazia tudo isso. Agora pode obter uma resposta sobre o que está acontecendo e esse é o objetivo. A gente não quer boatos, não quer informações estranhas que estão por aí. Isso aqui é selecionado. Uma veterinária pode te orientar se é necessário levar seu gato ou outro animal de estimação. Elas também ajudam a acompanhar o histórico médico do animal. Assim, você pode levar essas informações à sua veterinária sem repetir a conversa. Elas deixam isso registrado em termos profissionais, acompanham tudo e não se limitam a uma consulta, continuando o atendimento. Elas realmente têm um prazo de 72 horas em que fazem o acompanhamento, sabe, em relação a outras questões. Então, por exemplo, se sua gata está vomitando, você pode querer, você não consegue. O caso ficará aberto por 72 horas, então você pode realmente voltar e dizer tipo, ok, parou de vomitar agora. Ah não, agora tem sangue. Ou sabe, agora ela está fazendo outra coisa estranha. E assim o caso continua aberto. Então você não vai ter que lidar com outra pessoa estranha, tendo que repetir tudo de novo, tipo, o que sua gata passou mesmo. Quero dizer, você já está passando por bastante trauma. Então é aí que essa coisa das 72 horas realmente ajuda. Eu não sabia disso. E isso sobre o histórico é tão bom. Nossa, isso é tão horrível quando você está estressada. Não ter que repetir todo o histórico e lembrar de tudo é um detalhe realmente ótimo. Você sabe se os veterinários do Plano Miau Mobile prescrevem remédios ou só oferecem aconselhamento e triagem? Essa é uma ótima pergunta. E os veterinários do Airvet normalmente eles podem prescrever medicamentos como veterinários, mas isso é uma restrição imposta pelo governo. Então, em alguns estados, eles não têm permissão para isso. Eles precisam te encaminhar para um veterinário local. E eu acho que todos nós, donos de pets, meio que já sabemos disso, né? Porque em alguns estados, eles exigem um relacionamento prévio. Eles exigem que o veterinário veja o pet antes de prescrever. Então, em alguns lugares, isso é uma área cinzenta, pois não é possível ver o pet virtualmente. Alguns estados consideram isso suficiente para configurar um vínculo prévio. Outros exigem uma visita presencial. Então, isso varia. Eu não posso comentar sobre todos os estados e todas as nuances, mas isso certamente é algo com o qual nossos veterinários também têm muito cuidado. Então, onde podem, eles prescrevem, onde eles podem recomendar, eles também recomendariam. E onde não podem, eles certamente vão te orientar para um veterinário local. Né? Isso é interessante porque lidando com as questões médicas da minha própria família agora, é quase como buscar uma segunda opinião. Porque você pode dizer, sabe, o veterinário online sugeriu um ciclo de esteroides, e aí o meu veterinário diria, bom, provavelmente.
Isso poderia ser resolvido com algumas ervas. Mas você tem a opção de pesar as duas opiniões e ver, então isso é legal. Eu não sei, você está baseado em Kansas City, mas mora no lado do Kansas. E eu não sei se o Kansas tem essa exigência, mas eu poderia ir para o Missouri, se eles não tiverem, sabe? Então, Isso está sempre mudando e evoluindo. Recomendo que nossos espectadores busquem online as informações mais recentes. Eles podem perguntar ao veterinário na consulta se ele pode prescrever. E aqui vai outra coisa que o Airvet faz. Se você sabe que definitivamente vai precisar de receita, existe a opção de marcar uma consulta com um veterinário que possa emitir a receita no seu estado, por exemplo. Quando você consulta um veterinário do Airvet, será direcionado ao profissional mais rápido e disponível online. A maioria das consultas pode ser feita assim. Tipo, eles podem começar em menos de 2 minutos. O tempo de espera é bem pequeno. Sabe? Bem rápido mesmo. Na verdade, 2 minutos é muito tempo. Normalmente, eu já vi começar em uns 10 segundos, sabe? Então eles estão disponíveis. Temos veterinários de plantão, mas pode não ser o da Califórnia, da minha região, e sim de outro estado, o que pode impedir que prescrevam algo. Mas se eles forem marcar uma consulta, se você disser, sabe, tipo, que realmente quer uma receita, e se for algo que o seu estado permite que seja feito por consulta remota, eles vão perguntar, você pode esperar, sabe? Então, vamos agendar um horário em que você possa realmente encontrar um veterinário para fazer isso. O que precisamos lembrar é que em todas essas consultas, sabe, o gato não fala, né? Diferente das consultas humanas, hoje todos já estão acostumados ao atendimento virtual. Tipo, se eu tenho um cisto no meu olho, sabe, eu posso ir ao meu oftalmologista e dizer, olha, você pode ver isso aqui? E sim, você pode fazer isso. Você pode mostrar isso ao veterinário também. Mas o gato não consegue dizer, eu estou muito desconfortável aqui, estou sentindo dor aqui. E os gatos são muito inteligentes, então eles também costumam esconder a dor. Então, a solução para isso é que muitas vezes é bom ir ao veterinário mais cedo ou mais tarde. Isso é apenas uma triagem, um conselho antecipado para avaliar a urgência de ir. sim, mesmo com um problema crônico, você pode buscar uma segunda opinião, o que é bem legal. Sim, ok, bom. Voltando ao plano em si, as letras miúdas mencionam que os dados podem ficar mais lentos após 50 gigabytes. Você pode explicar o que isso significa? Como eu sou leigo em tecnologia, não entendo o que isso significa. Eu sei, sabe? Muitas vezes a gente compra muito mais do que precisa. É tipo plano de seguro, onde a gente compra muito mais do que precisa. Tipo aquela conversa que a gente teve, né? Você precisa mesmo do iPhone 17. Na verdade, não, pois já gosta do iPhone 10, que é suficiente. Então, o negócio é o seguinte. O consumidor médio dos Estados Unidos usa menos de 20 gigas por mês. E a gente já está fazendo isso há um tempo. Percebo que sim, eles fazem isso mesmo. 50 gigas é muito. 50 gigas, como você observou no seu outro vídeo, é tipo 10 mil vídeos de gato, sabe? Isso é muita coisa para assistir. Então, o que estamos dizendo é que, na verdade, não é voltado para usuários comerciais. Toda a nossa base de usuários e todo o nosso caso de uso seguem essa proposta. Nossos planos foram feitos para consumidores normais, não para empresas, nem para quem fica assistindo a vídeos no YouTube literalmente o tempo todo e tudo mais. E é aí que o consumo de dados aumenta bastante. Então, nossos planos são feitos para que, para o consumidor em geral, se eles ultrapassarem 50 gigas, o que é bastante, né? Porque a maioria das pessoas usa 20, então as velocidades podem diminuir quando há congestionamento. Assim, podemos priorizar o uso para aqueles usuários que realmente não estão sobrecarregando a rede nesse sentido. Mas sua conexão ainda permanece. Sua linha telefônica ainda funciona e recebe ligações. Mas pode ser mais difícil conseguir um Uber em situações concorridas, como um show da Taylor Swift. Sim, certo. Então, para usuários avançados ou criadores de conteúdo que dependem do celular para trabalhar, tipo eu, mas não exatamente como eu com o iPhone 10, existe uma opção realmente ilimitada ou o limite é de 50 gigabytes. 50 gigas é mais ou menos o limite. E nós seguimos o padrão da indústria para isso, na verdade, para a maioria das grandes operadoras. É cerca de 50 gigas porque eles perceberam isso. É realmente só para garantir que não haja um uso abusivo. Acho que, para a maioria dos produtores de conteúdo, ainda é suficiente. É mais para aquelas pessoas que talvez não tenham Wi-Fi em casa. Eu ia dizer com Wi-Fi. Com Wi-Fi, mesmo usando a internet o tempo todo, não preciso de muitos dados.
pois estou sempre no Wi-Fi em todo lugar. Sou assim, sim. Mas algumas pessoas que talvez estejam em lugares sem Wi-Fi e querem assistir, sabe, filmes da Netflix o tempo todo, aí pode acabar usando esses 50 gigas sim. Voltando à menção do show da Taylor Swift, a preocupação de que operadoras menores sejam despriorizadas em locais lotados, como estádios, shows da Taylor Swift e centros urbanos. Como a Miau Mobile protege seus usuários em relação à velocidade durante os horários de pico de congestionamento da rede? Então, nós somos o que é conhecido como QCI 8 e, por isso, temos prioridade acima de muitas operadoras menores. Nós estamos, na verdade, logo depois dos níveis de emergência como usuários regulares, certo? Assim, você obtém velocidades estáveis no uso diário, mesmo em áreas movimentadas. Sim, e como você disse, quero dizer, o mais importante é poder fazer uma ligação. Exatamente. No final das contas. Sim. Exatamente, sim. Exatamente. Então, QCI 8 é apenas o identificador de classe de qualidade de serviço 8. Esse é o nível de prioridade da rede celular que proporciona velocidades de dados mais rápidas e consistentes em comparação com alguns dos outros níveis de dados padrão. Então, geralmente, ele é tecnicamente atribuído aos planos móveis premium ou com upgrade para garantir um melhor desempenho no streaming. Então, sabe, esse é o termo técnico para o nível em que estamos. Normalmente, ninguém sabe disso. Às vezes, aparece nas especificações de banda larga. Mas a ideia aqui, para os usuários em geral, é que você só precisa saber que isso deve facilitar a navegação quando as torres estiverem congestionadas, porque você realmente está em um nível premium. Entendi. Então, a Miau Mobile mencionou apoiar abrigos e grupos de resgate. Como a assinatura de um usuário impacta diretamente a vida dos gatos e o sistema de abrigos? Primeiramente, os planos são bem econômicos. Esperamos que todos possam doar mais. Somos muito abertos a apoiar abrigos diretamente com planos especiais e parcerias. Nós realmente temos tentado convidar mais abrigos para entrarem em contato. Assim, podemos trabalhar de diferentes formas. Nós até oferecemos planos gratuitos, por exemplo, para os protetores, para que eles possam usá-los e resgatar mais animais, porque nós realmente queremos apoiar o esforço da comunidade para ajudar. Tudo o que pudermos fazer, especialmente apoiar os veterinários de plantão e os custos do resgate. Então, adoraríamos que eles entrassem em contato conosco para que possamos oferecer algumas dessas diferentes iniciativas. É compreensível, você tem que saber que quando as pessoas ficam tão animadas com o que fazemos, acabamos tendo muitos golpistas. Então, queremos garantir que essas pessoas sejam validadas, pessoal. Estamos fazendo um chamado à sua comunidade. Se houver abrigos ou protetores de animais que queiram participar e precisem de ajuda, entrem em contato. Faremos o possível para ajudar. Nossa, golpistas estão por toda parte, meu Deus. Mas vamos focar no lado positivo, que é o fato de que um abrigo de resgate, com certeza, vai ter uma infinidade de problemas com gatos que eles poderiam facilmente resolver usando o recurso AirVet. Então, sim, muito legal. Você enxerga o serviço evoluindo para integrar hardware, como coleiras inteligentes ou dispositivos de monitoramento de saúde com o chip da Meow Mobile? Com certeza. Fico feliz pela pergunta, pois a tecnologia e nosso estilo de vida continuarão evoluindo. Futuras integrações, como coleiras inteligentes e dispositivos vestíveis, fazem parte da nossa visão para manter seu pet sempre conectado. Seja diretamente através de nós ou possibilitando que outro fornecedor, que não tenha a capacidade de realmente conectar, consiga fazer isso, é algo que podemos fazer. Então estamos abertos a muitas dessas parcerias também. O céu é o limite com essa tecnologia. Se você analisar o orçamento anual de um tutor de gato, o Meow Mobile ajuda mais na economia do telefone ou das despesas veterinárias? Essa é uma ótima pergunta. Jenny, eu adorei sua pergunta. Então, com o nosso plano por volta de $30, com ligações, dados e mensagens ilimitados, normalmente custa de 60 a 80. E se você está pagando tudo isso, com certeza precisa começar a pensar em como economizar, porque existem outros planos mais acessíveis. Nosso plano começa em $15 nos primeiros 3 meses, o que já representa grande economia no plano de telefone. Além disso, evita visitas de emergência, certo? E mesmo uma única visita já custa centenas de dólares. Então isso economiza muito para a nossa comunidade, sabe? Sim.
É, eu sei com certeza, tipo, até mesmo acho que o pronto-socorro aqui perto cobra 85 só pra você dar entrada. E depois vem todos os exames e outras coisas aí, quer dizer, quem sabe, o céu é o limite. Mas geralmente, sabe, se não for algo muito grave, fica em torno de 500 depois dos raios-x, exames de sangue e tal. Então, sim. Como você já viu pessoas usarem o Meow Mobile de formas criativas? Fico feliz que tenha perguntado, pois ontem mesmo recebi uma ligação de uma mãe querendo contratar 2 planos para os filhos, que estão na idade de ganhar celulares novos. Na verdade, ela queria dar um gato como animal de estimação para eles. Então, sabe como é? Tipo, em uma surpresa de aniversário, às vezes você ganha um gato, sabe? Quando chega a certa idade. Mas isso não vem com instruções, não vem com nenhum guia. No fim, quem cuida do gato é o pai ou a mãe. Mesmo assim, as crianças não entendem que raça é esse gato, quanto dar de comida e quanto é demais. O que ele faz ao se aconchegar, além do clássico não puxe o rabo. Sabe? Esse tipo de conselho que os pais dão. Mas hoje, as crianças consomem conteúdo de muitas formas e buscam informações no Google e no Reddit. Às vezes, essa não é a informação certa. Mas com o Irvet, com a nossa capacidade de oferecer o plano de celular junto com, sabe, esse guia, é um guia vivo, em constante atualização de conteúdo. Há um veterinário disponível para eles ligarem caso sintam algo estranho, sem que os pais achem que estão sendo irresponsáveis. Eles passam a se envolver mais e a assumir mais responsabilidade pelos próprios animais de estimação. E como eles começam a assumir e se responsabilizar mais, acho que desenvolvem uma relação mais forte, porque agora entendem o que o ronronar significa, sabe? Onde fazer carinho nos animais de estimação. Essas são perguntas que você pode fazer ao veterinário. Não precisa ser uma crise, pode ser algo comportamental ou nutricional. É um guia educativo para as crianças pequenas. Então, eu achei que foi uma ideia tão boa que ela teve, que eu acho que realmente ajudaria muitas pessoas que estão adotando novos gatos ou acolhendo gatos temporariamente também. Sim, uma ideia tão boa, porque eu penso em mim mesma. Eu fui apresentada a gatos pela primeira vez quando tinha 6 anos. Implorei e implorei por um gato, mas só consegui um quando tinha 8 anos. Esse gato morreu de uma condição que hoje em dia é tratável, mas que se chama PIF. Então, o gato que me inspirou a começar o Flopcats, eu consegui quando tinha 10 anos. E naquela época, sabe, nem existiam celulares. Se eu revivesse minha infância hoje, haveria celulares e o gato só chegaria quando eu tivesse 10 anos. Essa é a idade, cerca de 12 anos, em que você poderia ganhar um celular, dependendo dos pais. E teria sido tão legal pra mim poder fazer perguntas como: por que meu gato sai correndo da caixa de areia depois que faz cocô? Tipo, o que está acontecendo ali? Eu me perguntei se teria tido confiança para fazer esse tipo de pergunta, mas acho que teria se minha mãe estivesse comigo no começo. Então, esse é um presente muito legal para dar a uma criança junto com um animal de estimação. Então, obrigada por compartilhar isso. Essas são as coisas que eu adoro. Eu fico tipo, eu nem tinha pensado nisso. Então, é legal saber disso. Assim eu posso mencionar na resenha. Então, obrigada. Qual é a única coisa que você quer que o usuário sinta toda vez que vira o nome da operadora Meow no canto superior da tela do celular? E antes de você responder, quando a Jazz e eu começamos a trocar e-mails, ela me mandou um print e eu fiquei tipo, ao invés de ter tipo ATT, eu posso ter Meow. Que fofo isso, né? Olha só. Sim, muito fofo mesmo. É, então isso nos traz alegria. Dá aquela, sabe, como as pessoas falam sobre coisas que despertam alegria. Por isso, amamos tanto nossos bichinhos de estimação. Eles são tão parte da nossa família, diferente de algo como a TT, Timo, que normalmente não amamos. Mas ver a expressão do miau ali, acho que isso me dá aquele momento de alegria todo dia quando olho para aquilo, porque penso na minha gata, penso nos momentos felizes, penso na comunidade e lembro que preciso alimentá-la. Então, essas coisas são incríveis e fazem parte da minha identidade. Muitos pais de gatos dizem: sou mãe de gato ou pai de gato. Já conheci alguns desses pais também. E eles dizem: eu sou o pai de gato, sabe? Então isso é para vocês aí fora, sabe? As mães de gato e os pais de gato que querem colocar um pouco de miau em nossas vidas e realmente querem construir essa comunidade. Isso é só o começo. Quero dizer, estamos pensando em cuidados de saúde
apenas como um começo, à medida que a comunidade cresce. Queremos poder fazer mais e ver o que mais podemos oferecer para vocês. Queremos que esta comunidade tenha comunicação de mão dupla, certo? É por isso que queremos trabalhar com você, Jenny, porque você já está nos dando todas essas orientações proativas sobre o que poderíamos ou deveríamos estar fazendo, com quem deveríamos ou poderíamos estar conversando. E adoraríamos nos conectar com mais pessoas da comunidade de gatos, nos unir. Então é como se quiséssemos trazer o poder para as massas. O poder, sim, que divertido. Sim, eu adoro a criatividade de tudo isso. É interessante combinar serviços existentes e apresentá-los de forma diferente. Essas são todas as perguntas que tenho no momento. Há algo que você queria que eu abordasse e não perguntei? Acho que estamos bem. Jazz, obrigada por participar hoje e responder as perguntas. Eu realmente estou muito animada com as oportunidades que isso traz para os pais de gatos e especialmente depois da nossa conversa. Há muitas pessoas que nunca tiveram um gato antes, sempre quiseram ter um gato. Eu penso nos meus sobrinhos que têm um cachorro, mas o meu sobrinho é super apaixonado por gatos. Eu falei para ele que quando crescer pode ter quantos gatos quiser e poderá falar comigo por mensagem e telefone sem problema. Talvez ele tenha perguntas que não queira me fazer e possa usar um serviço assim. Então, eu acho que isso pode ser usado tanto por alguém experiente com gatos, quanto às vezes só como uma oportunidade de trocar ideias para quem já tem experiência com gatos. Sabe, por que esse vômito tem essa cor? Ah, é verdade. É porque ele comeu beterraba mais cedo hoje, então ele vai fazer cocô. Então, existem tantas possibilidades com o atendimento veterinário 24 horas por dia, 7 dias por semana, e além de ser mais barato, está na mesma rede que o meu celular usa agora. Então, seria uma escolha óbvia mudar por causa disso e ainda pagar menos. Faz todo sentido. Obrigada por me deixar apresentar ao Floppycats e a quem mais assistir. Inscreva-se no Floppycats. Estou ansiosa para ver o que vamos aprender na análise. Obrigada, Jenny. Foi uma honra integrar esta comunidade e compartilhar nosso trabalho com você. Estamos animadas para seguir com essa parceria. Obrigada. Obrigada, Jess.